Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, dessa vez especial. Ainda estamos no mês da mulher. Olha só quanta mulherada bonita aqui nessa Uhum. mesa hoje. A Rachel que ficou para gravar aqui comigo, né? Para homenagear também uma amiga super especial nossa que veio aqui compartilhar um pouquinho do seu testemunho e de um conteúdo poderoso que Deus entregou para ela, que é a Thaís. Seja Ai, bem-vinda. muito obrigada, Elaine. Eu me sinto realmente muito honrada em estar aqui com esse convite seu e do Emerson. Obrigado por ter aceitado, Rachel. Obrigado também por ter aceitado Eu que estar aqui. agradeço, é um prazer estar no meio de mulheres tão honrosas. Amém. Amém. Thaís, onde você nasceu com esse sotaquezinho aí diferente? Gente, eu sim sou do Sul, né? De Santa Catarina, de Joinville. Eu moro em Alphaville fazem 4 anos. Uhum. E eu vim de lá. Vim Do de lá, Sul. de Joinville, da minha terra E amada. você já conheceu Jesus já desde pequenininha? Tem quanto tempo que você é Então, eu sou convertido? cristã, sim, Uhum. de berço, mas eu me converti a Cristo mesmo, única e exclusivamente, tem 9 anos, aproximadamente. Eu sou casada, vai fazer 10 anos agora, e um pouco depois que eu casei, eu me converti ao Senhor. Meu marido já era evangélico, né, na época, estava afastado dos caminhos do Senhor. Uhum. E aí, quando ele voltou, voltei junto e conheci Jesus através da vida dele. E de lá para cá tem sido uma jornada caminhar com o Amém. Senhor. Ah, nossas histórias são semelhantes. Eu É? também tenho 10 anos. Foi Uau! depois que eu conheci o Emerson também. Que legal. Sim. E sempre foi fácil ser uma mulher honrosa. Não, nem sempre foi fácil, né? E assim, é até engraçado a gente falar sobre isso hoje, né? Como ser uma mulher honrosa. Eu realmente nunca me imaginei nesse lugar, né? Em falar para mulheres, em falar sobre isso, em como ser uma mulher de honra, porque eu realmente sempre fui uma mulher muito desonrosa, né? E a desonra, ela vem desse não respeitar limites, né? Então eu sempre extrapolava os meus limites, né? Não tratava as pessoas nem a Deus, né? Primeiro porque eu estava na idolatria, então eu já desonrei ao Senhor. É, E as pessoas também que me cercavam, né? Eu não tinha essa prática de honra às pessoas, muito pelo contrário, né? Tinha na minha cabeça que eu era aquela mulher, ai não, fez isso comigo, vai ser assim, vou te responder nessa moeda, desse jeito, nananã, nananã. Zero sabedoria, zero maturidade, zero honra. Zero honra. Eu não consigo imaginar a Thaís assim. Você consegue? Nem eu, essa lady, essa dama, Esse é o maior o sinal do que retrato Jesus da faz na honra. vida de alguém, gente. Porque quando eu ouço isso, né? é, Até no meu aniversário que você tava, Sim. Elaine, eu ouvi isso. Nossa, você é uma mulher tão doce, uma mulher tão honrosa, uma mulher tão. Gente, isso pra mim de verdade é algo que me emociona, assim, que mexe comigo, porque eu realmente eu não me imaginava essa mulher. Então é o presente de Deus mesmo, e é só pela misericórdia dele que eu entrei nesse lugar de honra. Glória a Não tem, Deus. não tem nada mais, é ele, purinho, purinho, pela misericórdia dele, né? Eu falo que literalmente ele me resgatou das trevas e me transportou para a luz, né? Glória a Deus. Amém. Já que a gente está falando de mulher de honra, indo direto ao ponto, quais seriam, assim, as características de uma mulher de honra? Porque a gente começou falando, mas eu acredito que o pessoal que está nos assistindo ainda não consegue entender, Uhum. talvez, né? Então vamos dar umas características aí para Vamos eles? lá. Uma mulher de honra, ela sabe o seu lugar. Primeiro, ela sabe quem ela é, né? Quem ela é dentro da casa dela, ela sabe quem ela é nas relações. Ela, como a Bíblia fala, né? Ela não quer ser nem mais nem menos do que aquilo que verdadeiramente ela é. Ela sabe o seu lugar. Ela sabe esperar para falar. Ela não é uma mulher que sai. Eu ia até usar uma palavra ruim, mas assim, sai colocando para fora aquilo que tá dentro dela porque ela simplesmente quer falar, porque ela simplesmente quer falar o que ela tá sentindo, falar o que ela pensa. Não, mas eu penso isso, eu penso aquilo. Não, essa mulher,
ela não é perfeita, logicamente ela não é perfeita, mas ela é uma mulher dependente de Deus. Ela é uma mulher que, quando as coisas saem do trilho, ela vai para os pés do Senhor. Ela é uma mulher que, quando ela precisa chorar por uma amargura do coração, por alguma situação, ela chora nos pés daquele que resolve o problema dela. Então, uma mulher de honra é essa mulher que sabe o seu lugar dentro do casamento dela, nas relações que ela tem. Então, e são inúmeras, né? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos, a nossa vida é relacionamento, né? A nossa vida é conversa, a nossa vida é estar com pessoas. E como é poderoso estar em relações honrosas. E a honra, ela vem de limite. Então, como ser uma mulher honrosa? Sabendo quais são os seus limites. Sabendo quem você é em Deus. Portanto, por isso que falamos aqui para mulheres cristãs, né, Elaine? Sim. Esse eu acho que é um ponto principal, porque talvez muitas coisas que eu fale aqui vai dissoar um pouco do que o mundo fala que é honra, né? O que é ser uma mulher honrosa. Talvez muitas coisas nem conectem. Então, nós falamos primeiramente para mulheres cristãs. Esse é até um ponto que eu ia comentar. Tudo que você está falando não tem nada a ver com o que a gente aprendeu a vida toda sobre honra. Sim. E o que o mundo entende sobre honra. Exatamente. A gente pensa em honra como um grande lugar de destaque ou de posição, né? De ser bem-sucedida em algumas atividades, ou profissionalmente, ou, né? Sim. A gente vê honra de uma maneira diferente. Aliás, a sociedade construiu um conceito de honra diferente do conceito de Deus. Sim. E qual é o conceito de Deus? O conceito de Deus de honra primeiro, o que é honra, né? É dar o devido valor. Dar o devido valor. Então, se somos mulheres cristãs, damos valor àquilo que Deus dá valor. Então, por isso que não tem como comparar as duas coisas, né? O que para o mundo é honra, para nós, honra é dar o devido valor a algo. E nós damos o devido valor àquilo que Deus dá valor. Nós damos valor àquilo que o Senhor valoriza, o que a palavra de Deus nos traz. E por isso que, quando você me perguntou, né, você já foi uma mulher, né, que não era uma mulher honrosa? Sim, porque por muitas vezes eu não honrei ao Senhor nas minhas atitudes. Então, e aí a gente fica pensando, né, comparando o de antes e o de agora. Muito parte do que Jesus fez dentro do meu coração. Porque a partir do momento que ele mudou dentro de mim, o que ele fala sobre honra e sobre o que é ser uma mulher, segundo o coração dele, uma mulher que exala o bom perfume, o meu coração começou a ser mudado, transformado. E eu observei também que muitas desonras que eu cometia com as pessoas, né, muitos posicionamentos, eles vinham de um coração machucado. Eles vinham de um coração gritando, querendo um lugar ao sol, né, querendo estar em algum lugar. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Sim. Mas buscando me encaixar, né, e esse sentimento de adequação que eu percebo que muitas vezes faz as mulheres exalarem uma essência que não é a de Cristo, né? Exalarem uma essência do mundo mesmo. E eu acho que você está esclarecendo bem, né, sobre a questão da honra, você dar a honra e não apenas em receber, porque muitas vezes a pessoa espera ser honrada, Verdade. né, e sem dar a devida honra, respeitando as posições. Então, assim, posição de Deus na nossa vida, do pai e da mãe, o papel do marido. Então, como você disse, né? Tipo, vem na contramão do mundo. E aí a gente, né? Muitas vezes leva pedrada por conta disso. Né? Onde já se viu a mulher ser submissa ao marido? A gente entra nessa questão porque, assim, infelizmente, hoje no dicionário, né? O significado da palavra submissão, ele é completamente pejorativo. E quando a gente leva isso para a Bíblia, você fala assim, meu Deus, o que eu mais quero é ser submissa. Por quê? O meu marido está de acordo com os princípios de Deus que mais eu quero na vida. Então, receber a devida honra,
né? Não é apenas o fato de você estar numa posição ali elevada, de ter dinheiro, de ser a empoderada, como a sociedade hoje prega, né? Muitas ideologias por aí pregam, mas é dar o devido valor a cada um da forma que eles realmente merecem. E ao que Cristo dá valor, né? Sim. Ao que Cristo dá valor. A partir do momento que eu desonro você por qualquer situação, porque tu me falou algo que me desagradou ou que eu não gostei do que você falou e eu simplesmente desonro você, falo coisas que eu não precisava falar. Eu também estou desagradando ao Senhor. Né? Quando a gente entende que a desonra, o pecado que a Bíblia fala é uma desonra ao Senhor. Então a desonra é tudo aquilo que realmente desagrada ao Senhor. E tu trouxe para essa questão, né, do casamento. Uhum. Eu quero falar duas coisas acerca disso. Que primeiro honra não é bajulação, né? Honra não é... Porque uma coisa é um coração honroso. E isso que muitas vezes é muito desafiador. Honrar com o coração. Lógico que a honra com o coração ela é seguida de uma postura de honra. Mas muitas vezes nós apenas honramos através de uma postura. E não honramos com o coração. E o que o Senhor vê? O coração. O coração. Então, eu posso não estar pensando mal ao teu respeito, mas dentro de mim, eu já te desonrei. Já cabe uma oração de arrependimento nesse caso. Porque o Senhor vê o meu coração. Então, às vezes as pessoas confundem essa questão da honra, achando que honra se eu estiver ali te bajulando, se eu estiver falando que eu te honro, né? Ou em inúmeras posições, né? Vamos lá, dentro da igreja, num pastoreio, eu honro o meu pastor, é porque eu tô sempre falando, porque eu tô sempre, né, expressando dessa forma. Nem sempre essa honra, ela é genuína. E aí, não é nem como uma forma de acusação, mas é como uma forma de nós sondarmos o nosso coração. Porque a verdade é que nós queremos ser parecidos com Cristo. Por que ser uma mulher de honra? Porque eu quero exalar o bom perfume do meu Deus. Então, para eu exalar o bom perfume do meu Deus, eu preciso que ele mude o meu coração. Eu preciso que ele mude o meu coração. Eu preciso que ele renove a minha mente, como fala lá em Romanos, para que eu possa ter a mente dele e assim essa honra brotar no meu coração. Mas nós precisamos ser intencionais, né, nas nossas orações com Deus, porque é necessário essa clareza. A gente, no episódio da Rachel, e o pessoal pode ir lá ver, acessar, é necessário nós confessarmos os nossos sentimentos ao Senhor, é necessário nós confessarmos a verdade do nosso coração ao Senhor. Ah, mas é difícil reconhecer. Eu quero que todo mundo mude, menos eu. Menos eu. E geralmente é ao contrário, né? Geralmente é ao contrário. Porque é fácil a gente externar, né? Tipo, ai, a minha sogra, o meu chefe, o meu marido, o meu filho, o meu vizinho, o meu isso, o meu aquilo, mas como Sim. eu estou? Nossa, isso me veio um testemunho na minha mente agora, Elaine, do meu casamento. Eu posso compartilhar? Pode, aqui é um canal de testemunhos, né? fique à vontade. As pessoas adoram. Sim. Eu vivia uma situação no meu casamento, meu marido até 5 anos atrás, ele bebia. E eu compartilho esse testemunho porque, logicamente, ele me permite, né? Uhum. E era algo que, assim, constrangia muito a nossa vida, assim, e nos prejudicava. Era o nosso único ponto de desequilíbrio, era a questão do álcool. E o Senhor começou a me direcionar, e eu, assim, orava por ele, orava. Mas quem eu era? Uma mulher desonrosa. Então, cada vez que eu orava, eu também proferia inúmeras palavras desonrosas acerca dele. Né? Eu também desvalorizava, eu também não enxergava ele com um olhar de honra. E aí, o Senhor um dia, e eu sabia exatamente, né? A mulher tem esse feeling, esse dom do Senhor, vamos dizer assim, de perceber quando algo não tá bem, né? E eu sabia exatamente quando ele tinha bebido, tinha tomado 1 gole, 2 goles, eu sabia que álcool havia ali. E aí um dia, eu estendendo roupa, o Senhor, ele entrou em casa, eu olhei pra ele, eu pensei comigo, ele bebeu. Ele bebeu. E de fato ele tinha bebido. Minutos antes nós tínhamos falado no telefone, ele falou,
nós trabalhamos com carro, né? Ah, eu tô indo em Balneário levar um carro para um caravana, né? Isso era 6 horas da tarde. Eu falei, nossa, mas 6 horas da tarde, quem vê carro à noite? Não, vem para casa, porque aquilo já não tinha soado legal no meu coração. Não, vem para casa, vem para casa, vem para casa. E graças a Deus a gente sempre teve muita cumplicidade um com o outro. Ele veio para casa. Quando ele entrou, observei que ele tinha bebido. E na hora, eu estendendo roupa, eu queria, assim, pular no pescoço dele. Mas, assim, com raiva. E aí o Senhor, na hora, falou assim comigo, para e ora agora com ele. Aí eu falei, não vou fazer isso. Não tem como eu fazer isso agora. Para e ora agora. E eu continuei estendendo a minha roupa, bem plena e ignorando. E o Senhor, quando ele fala contigo, quando ele te dá uma ordem, aquilo fica, né? Eu falei, tá bom, eu vou orar. Quando eu parei pra orar, ele olhou pra mim e falou bem assim, ora você. Aí eu falei, ai, meu Deus. Ainda, né? Beleza, parei e fui orar. No que eu fui orar por ele, eu orei assim, eu fui tomada pelo Senhor completamente, né? Eu não orar por ele, orar pela nossa situação, e eu ordenei mesmo que aquilo que tinha entrado no nosso lar saísse. Enfim, declarei sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nós não viveríamos mais aquela situação. E por que eu te falo sobre esse testemunho? Porque isso me ensinou que eu preciso mudar minha postura primeiro. Eu tive que mudar a minha postura primeiro. Eu tive que ser transformada primeiro para que o meu marido fosse transformado. Então, muitas vezes é aquilo que tu fala, que tu falou agora. Ah, mas o outro tem que mudar, fulano tem que mudar. Não, todo mundo ao meu redor tem que mudar. Eu sou o alecrim dourado que não preciso de nada, não preciso mudar. Ali o Senhor foi me mostrando. Depois dessa vez, aconteceram mais umas 2 ou 3 vezes a mesma situação. A mesma situação. E na mesma situação eu fazia o quê? A mesma coisa. Eu fui pro Senhor. Aquilo ali me ensinou tanto, Elaine. Ali eu acho que o Senhor começou a plantar a honra no meu coração. Ao que é verdadeiramente honrar. E aí eu fui para a oração. E na oração, a minha oração era, muda o meu marido. Sim. Mas primeiro era, Senhor, muda meu coração. E Deus, eu não aguento mais sentir o que eu tô sentindo. E ali eu vi a minha casa ser transformada. Não foi do meu jeito, não foi do meu modo, não foi no meu tempo que ele parou de beber. Na força do seu braço. Não foi, literalmente não foi. O Senhor me moeu antes disso. Então, assim, talvez isso possa soar até um pouco, né? Ah, então, assim, ele é o errado e eu tenho que mudar. Se talvez isso tocou no teu coração, talvez seja isso mesmo. É porque isso é o ápice da idolatria do eu. Uau. Né? É o ápice da idolatria do eu. Quando eu acho que todo mundo tem que mudar, sou perfeita, exatamente, né? E isso é muito interessante. Olha, eu queria só fazer um comentário que a Elaine trouxe a respeito da submissão, né? E se a gente entendesse o que realmente está na palavra, tudo seria diferente. Porque Deus instituiu o homem como cabeça, mas não como o líder, não como a pessoa que tem o espírito de liderança. Entenda uma coisa, Deus falou muito comigo quando quando José tem os sonhos e entrega a palavra, o faraó disse assim, olha, eu comando o Egito, mas ninguém vai fazer nada, não vai mover uma palha se você não der uma ordem. E eu entendi que o casamento, eu até aprendi sobre isso no livro que chama Ele Diz, Ela Diz, do Larry Tyrus e da Dev Tyrus, que diz o seguinte, que o homem é o cabeça, que é a autoridade do casamento. Mas a questão de liderança é de uma característica comportamental. E a autoridade de liberar a mulher para ser líder, para exercer quem Deus a colocou para ser, é do homem. Então, a submissão é o quê? Cristo não é o cabeça do homem? Deus o cabeça de Cristo e o homem o cabeça da mulher. Quando eu estou submissa à autoridade do homem, logicamente eu estou submetida à autoridade de Deus e à autoridade de Cristo e liberada para ser na essência quem o Senhor me chamou para ser. Uau. E aí quando você disse sobre a questão da honra, o problema é meu marido e ainda é eu que vou ter que mudar?
é exatamente isso que a gente vê quando a mulher não consegue refletir a glória do homem. Quando ela não, porque o Senhor nos chama para refletir a glória do homem, né? E a palavra fala que o homem reflete a glória de Cristo. Então, quando eu me posiciono dessa forma, fica clara a idolatria do eu, fica clara as características da mulher amargurada e da mulher desonrosa, né? E aí nós precisamos o quê? Submeter a Deus, expor tudo à graça, né? Sim, sim. Levar essa amargura mesmo E para a eu cruz. era exatamente essa mulher que achava que nunca estava errada, que a direção tinha sempre que vir de mim. E como é pesado ser essa mulher. Esse é o ponto. É muito pesado. É muito pesado. Por isso que a gente precisa encontrar realmente o nosso lugar em Cristo, né? Porque é leve. Ser mulher não é para ser esse peso, né? Esse peso de carregar tudo nas costas. E eu não tô nem falando sobre há mulheres inseridas no mercado de trabalho, e eu creio que elas podem ser mulheres honrosas ao Senhor nesses locais, Sim. né? Onde o Senhor plantar elas, elas podem ser mulheres honrosas, mas nunca a gente inverter os papéis, né? Sim. Do que verdadeiramente Cristo quer de nós. Essa inversão de papéis hoje, né, que muitas vezes acaba pesando, Sim. né? Tem muitas famílias aí sem pai, né? Então a mulher acaba tendo um papel ali, uma responsabilidade um pouco maior, criando seus filhos sozinhas, né? Esse foi o meu caso. E aí quando entra um homem na sua vida, você fala, uau, né? E eu sempre brincava, né? Eu não era cristã e eu brincava com as minhas amigas. Falava, para eu casar, vai ter que ser mais homem que eu, porque eu resolvia tudo sozinha. Eu fazia tudo sozinha. Olha o eu aí de novo, né? Então, nesse contexto, quando o Emerson chega, aí você tem que aprender, né, a dividir. Acho que eu aprendi rápido, porque eu não via a hora de ter alguém para dividir responsabilidade não é ali. natureza, né? Não é. Então, assim, eu vejo que muitas amigas minhas resistiram ainda a largar esse domínio, a esse papel. Só que essa geração ali dos 35 mais, né, indiretamente, a gente também sofreu uma influência, né, da geração anterior. Nossa. Né, das nossas mães, onde mulher tem que trabalhar, tem que ser independente, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Nós duas que viemos aí de um contexto familiar sem ser cristão, a gente não foi ensinada a isso. Muitas vezes o homem também não foi ensinado a ser um sacerdote. Aí quando encontra essas duas gerações, olha só que conflito, né? Imagina, né? Mulher que não aprendeu a ser uma mulher de honra, ser uma mulher que agrada ao Senhor em primeiro lugar, Sim. né? Em primeiro lugar, antes do seu marido, agradar ao Senhor, e não só antes do seu marido, mas uma coisa não é desconexa da outra. Aí tu imagina, essa mulher não aprendeu a ser honrosa. O homem também, tão pouco, né? Aprendeu a honrar a Deus e a não inverter os papéis. E eu percebo que hoje mesmo é um negócio que parece que a mulherada ainda luta mais é um regresso no meu ponto de vista. É porque elas lutam ainda mais para estar nesse lugar, porque não só num lugar de destaque, mas num lugar de liderança, e gente, ó, mais uma vez, eu não tô falando sobre liderança de trabalho, não, eu creio que cada uma vai exercer, mas eu tô dizendo dentro da sua casa mesmo. Seu papel no seu lar, de cumprir aquilo que o Senhor entregou para você. Nós temos esse lugar, e esse lugar, ele é muito precioso, e encontrar esse lugar, às vezes, é desafiador. Sim. Por esse fato, porque não aprendemos, não entendemos, não, né? Da onde a gente veio não foi nos ensinado isso. Mas fato é que quando a gente entra nesse lugar, a gente prefere sim dar honra ao nosso marido. Eu hoje, é muito engraçado assim, mas o Senhor, ele mudou tanto meu coração, não que eu competisse com o meu marido, nunca competi com ele, mas eu faço questão que a honra vá para ele. Porque eu sou honrada dentro da minha casa. Porque o meu marido tem um olhar de honra sobre mim. Eu sei que ele reconhece o meu valor. Então, eu faço questão, muitas vezes, de que ele receba a honra. De que a honra esteja sobre ele mesmo. E o que eu vejo muitas mulheres querendo arrancar isso dos seus maridos, né? Arrancar essa honra deles, né? Arrancar
esse exercer do papel que eles nasceram para exercer. Porque muitas falam assim, ai, eu sonho com meu marido exercendo o sacerdócio da nossa família, mas não larga a mão do controle. Não deixa. Não deixa o coitado Mas quem ser manda marido. aqui sou eu. Exato, mas a última palavra é minha, né? E assim, a gente até ri, né, amiga, mas assim, é desafiador. Eu várias vezes me encontro nesse lugar também. E aí eu preciso ir para onde? Eu preciso ir pro Senhor. Vamos voltar ao Senhor. Pai, aonde foi? Por que saiu do trilho de novo isso dentro da minha casa? Por que é algo que não era para mim, era para ele, ou vice-versa, né? Porque também tem isso, a mulher também não cumprir o seu papel, e aí o homem não cumpre porque ela tá cumprindo, ou ele quer que ela seja uma mulher de honra e ela também não é, porque a gente tem os dois lados, né, hoje em dia. Então, assim, é desafiador, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos, esse é o nosso ponto de equilíbrio, é Deus, é o Senhor, é aos pés da cruz, é humilhada. É dizendo, Deus, eu não sei nem como é ser essa mulher. E por inúmeras vezes, e até hoje eu vou pro Senhor. Até hoje eu vou pro Senhor, pai, eu não tô entendendo como ser. Porque nós estamos falando aqui de casamento, né? Falamos um pouco, mas assim, gente, tem todas as esferas da nossa vida. Tem nas nossas amizades, tem dentro da igreja, da liderança que exercemos muitas vezes em outros contextos que a gente tá como mulher inserida. Como eu ser uma mulher de honra? Como eu exalar o bom perfume de Cristo? Em todos os lugares que eu andar, por onde eu passar, é só humilhada. É só humilhada. A Nath, a nossa amiga, fala algo que eu amo no propósito de geração. Se tu fez, com certeza tu já ouviu isso. Que nós devemos sair humilhadinhas de casa. Humilhadinhas. Sabendo exatamente o nosso lugar, que é aos pés de Cristo. Esse é o lugar mais alto que uma mulher... Talvez até... O povo vai brigar comigo porque eu tô falando isso, mas... O lugar mais alto onde a gente pode estar é humilhada aos pés do Senhor como mulher. Esse é o lugar mais alto que eu posso estar. Quando eu tô ali, ó, no centro da vontade do meu Deus, humilhada aos pés dele, fazendo o que ele quer que eu faça, o que ele quer, o que ele quer. Aí sim, eu posso, por onde eu passar, dizer que talvez sim, o bom perfume de Cristo exale da minha vida. Vezes sim, vezes não. Sim. É saber que a gente... É ser o Cristo mais perto, né? Uma vez eu ouvi, tipo, queria tanto que o meu marido viesse para a igreja, mas ele não vem, ele não faz, ele não exerce, ele. Mas qual é a Bíblia que ele está lendo através de você? Você tem sido realmente uma herdeira de Cristo? Você tem sido uma co-herdeira? Você realmente foi adotada por Deus? Ou você só está sendo uma rebelde ali vivendo em desobediência? Não é fácil, né? Nos dias de hoje. E nós vivemos esse conflito dessa pressão externa, né? Com tanta ideologia, volto a falar, com tanta ideologia sendo massacrada na cabeça, né? Dos filhos desde até. A infância, sim. Desde a infância. E aí você ter que voltar, se humilhar, reconhecer, confessar. E aí a gente volta no episódio anterior da nossa amiga, né? Sim. E ter umas às outras, porque muitas vezes você tá cercada de mulheres que acham que você tá errada. Quando você... E aí eu já acende aquele sinalzinho de alerta e falo, opa, essa amizade aqui não serve mais para mim. E sabe o que é interessante? Os sinais da desonra, a gente falou sobre os sinais das características de uma mulher honrosa, né? Mas eu vou pedir para a Thaís daqui a pouquinho também falar sobre os sinais da mulher desonrosa, para a gente poder entender, né? E aí, só que assim, algo que é muito interessante é que os sinais da desonra, eles são percebidos no nosso corpo. Eu não sei vocês, mas eu consigo sentir no meio do meu peito quando a amargura quer tomar um lugar no meu coração, sabe? A opressão que o inimigo faz, eu consigo sentir dentro de mim. Eu mudo no meu corpo. E isso só veio a partir do discernimento, de uma percepção de mim mesma, né? Que eu aprendi muito a me perceber com meu marido, que antes eu não tinha, né, muito essa percepção sobre mim mesma, e eu creio que essa percepção foi potencializada à medida que o Senhor foi abrindo os meus olhos. Mas o que eu quero dizer é, se eu consigo perceber no meu corpo quando Satanás quer fazer uma amargura brotar, quando tem alguma desonra que quer tomar o meu coração,
é mais fácil de eu identificar quando isso acontece e ir para a confissão. E isso exige de nós uma postura muito humilhada diante de Deus. Porque se eu fui fatalmente ofendida, a gente falando de casamentos, pelo meu marido, né? O que vai acontecer? Muitas vezes o primeiro ponto é não querer dar o braço a torcer. Né? Se a gente está numa condição de desonra, a primeira coisa que eu quero fazer é olhar para mim, idolatrar a mim mesmo, me colocar na posição mais alta, né? O amargurado, ele sempre olha para os outros de cima para baixo, né? Você me ofendeu, você me feriu, não vou te perdoar. Agora, o curado pelo Senhor, ele olha sempre de baixo para cima, porque ele está como? Humilhadinho aos pés da cruz. Né? Então ele está sempre pronto a liberar o perdão. Então a gente tem que passar a se perceber, né? E ter atitudes condizentes com o Deus que a gente serve, com uma nova vida em Cristo que a gente está vivendo e decide viver. Se eu quero uma mudança na minha família, né? As mulheres, elas precisam de entender que há um poder muito grande, né? Se a gente pensar lá desde a queda, porque existe um padrão da mulher desonrosa, que ela vem desde a queda, né? E a postura de Eva, de desonra de Eva, quando duvida do caráter de Deus, quando aceita a sugestão da serpente de que certamente ela não morreria, né? Foi a primeira desonra que a gente pode identificar ali na palavra. Ela determinou algo para todas as gerações viventes a partir dela, né? Que foi uma condição de separação eterna de Deus a partir do pecado. Que nisso nós só podemos reverter com a cruz. Então, a influência da mulher, o poder da mulher dentro da casa, com o nosso posicionamento, ele determina o destino das nossas gerações. E se a gente não vai fazer isso pensando no marido ou por amor ao marido, que a gente pense primeiro no amor ao Senhor e também pelos nossos filhos e as outras gerações, né? Grande é o poder que há em nós. A gente falou no episódio anterior também sobre as consequências sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência, né? E a honra, ela precisa de ser estabelecida e a gente pensar no que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos vão receber de legado de nós. O que eles vão falar sobre nós, do que nós fizemos que impactou as próximas gerações, né? Então eu queria pedir para você falar sobre esses sinais da desonra também, para a gente ir para uma aplicação bem prática, de eu entender o que é uma mulher de honra e o que é uma mulher de desonra e como eu fugir de ser isso daqui. A mulher que ela é uma mulher desonrosa, ela é uma mulher insatisfeita. Né? Exatamente o que você falou, né? Você trouxe sobre Eva. Eva queria algo que ela não... A única coisa que ela não podia era o que ela queria. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo. E a amargura, para que as pessoas entendam, né? A desonra, ela nasce de uma amargura do coração. Ela nasce desse lugar ao sol que eu preciso encontrar, dessa posição que eu preciso ter e exercer. Eva queria o que não podia, simplesmente. Então, assim, quantas vezes a gente manipula situações e coisas, nós temos tudo, mas nós queremos e insistimos naquilo que não é para nós termos. Ou porque, não, diria mais, insatisfação. É uma insatisfação constante. A mulher desonrosa, ela é insatisfeita sempre. Ela não carrega alegria. Ela é uma mulher rancorosa. Ela é uma mulher que ela não tem perdão na bolsa. E eu falo isso, tenha perdão na bolsa para dar e vender. A partir do momento que você for desonrada, porque isso também acontece, as pessoas nos desonram. Né? As pessoas nos magoam, as pessoas violam limites conosco. E como que eu não permito que a amargura brote no meu coração através dessa desonra que cometeram comigo? Eu tenho perdão na bolsa para dar e vender. Tu nem fez nada, mas eu já te perdoo em nome de Jesus. Porque eu não vou ficar com isso. Eu não vou permitir que essa raiz de amargura brote no meu coração e, como lá em Hebreus fala, contamine a muitos. Porque a Rachel vai me ofender aqui, eu vou te encontrar na próxima vez e falar, então, lembra aquele dia? Essa é a mulher desonrosa. Nossa, ela falou isso e aquilo. Eu não concordo. Aí você já passa o ranço pra mim. Meu
Deus. Aí, a partir do momento que tu cruza com ela de novo, tu Não, já nem olha ela fez- diferente. E ela nem fez nada ela- pra ver. Pra ti, ela nem fez nada. Na minha percepção, ela fez, ou de fato até fez. Mas a mulher desonrosa, ela sai dessa proteção de Deus. Porque quando nós somos honrosas, nós temos a proteção de Deus. Quando a gente exerce a honra do Senhor, nós temos a proteção do Senhor nas nossas vidas. Ele é o nosso advogado fiel. Lembrei da fala de Jesus, né? Eu honro meu pai, eu não tenho demônio. Eu ia falar sobre esse versículo agora, que tá lá em João. Acho que vale a gente ler. Sim. Vale. Aqui ninguém usa o pensamento próprio. Vamos pra Amém. palavra. É palavra, gente, é só palavra. Jesus respondeu, tá lá em João 8, no versículo 49. Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu pai, mas vocês me desonram. Ou seja, quem desonra tem o quê? Demônio. Tá amarrado. Misericórdia. Então, eu preciso refletir nas minhas posturas. Eu lembro muito claro, assim, quando eu era, às vezes, nunca fui uma mulher mal educada, né? Mas quando eu era, às vezes, meio desonrosa com algum atendente que me desagradava ou alguma coisa assim. Eu tenho um filho de 18 anos, né? Vai fazer 18 agora, dia 26 de março. Ele sempre falava, mãe, mas acho que não precisava falar assim. Nossa, aquilo me quebrava. Porque além de eu ter sido uma pessoa desonrosa, eu ensinei meu filho a também ser. Com a graça de Deus, ele é um menino muito honroso hoje. Mas eu preciso entender isso aqui. Que se eu não sou uma pessoa de honra, se eu não exerço a honra, que tá claro, ó. Jesus diz, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu pai. Honro meu pai. Então, se eu honro a Deus, eu não tenho demônio. Logo, se eu desonro a Deus, eu tenho demônio. Como que a honra é totalmente vinculada à santidade. Totalmente. E assim, o que é importante? Talvez agora você tá ouvindo como mulher e se pegou pensando em várias situações que você foi desonrosa ao Senhor, né? Que você você violou limites com as pessoas e com Deus. E eu quero trazer para você, aqui com as minhas amigas, o que fazer. E mais uma vez, volte no episódio da Rachel, que também vai ter um complemento do que a gente vai falar aqui. Quando eu observo isso, né, que, poxa, falei mal da Rachel para Elaine. E aí, não sei se vocês já perceberam isso, que várias vezes a gente... isso acontecia muito comigo. Não é sempre mais que acontece, porque Deus tem me ensinado a ser uma mulher honrosa, como eu falei pra vocês. Mas isso ainda acontece. De sair pesado de uma conversa. Acho que falei demais. Ou nem entendeu o que aconteceu, mas aquilo não encontrou um lugar dentro de ti. Tipo assim, algo aconteceu. E você sente no físico, que foi o que a Rachel falou. Exatamente. Aquele peso, A aquele amargura nó te na condena. garganta. Exatamente. Ou seja, eu fui desonrosa de alguma forma, de algum modo, ou fui desonrada. Qual é o lugar que eu preciso voltar? Para que meu coração volte para o lugar. É para a oração e para a palavra. Então, se eu entendo que a honra me protege, eu preciso fazer o que a palavra fala. A primícia do evangelho é arrepende, confessa. Arrepende, confessa. Arrepende, confessa. O que muitas vezes nós não escutamos, né? Por aí, né? Que pecado você precisa se arrepender. Não é simplesmente você pecou, sei lá, 10 anos atrás, mas mudou de vida. Esse pecado precisa ser arrependido. Se esse pecado não for arrependido, a porta continua aberta. E nós precisamos ser limpos. Nós somos o quê? A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E Cristo vai voltar para uma noiva limpa. A importância da gente estar cercado também de pessoas que não vão alimentar esse sentimento. E a hora que você começar a derramar, falar, amiga, calma. Segura Segura Vamos aí. Vamos, né? Vamos levar isso para oração. Exato. Porque assim, eu até brinco com uma amiga minha que já veio aqui, a Aline. E eu falo para ela assim, amiga, vamos dar desconto para Eva? Ela não tinha rede de apoio, judiação. Ela não tinha uma amiga para falar assim, não
fala com essa serpente, você não Mas tá tinha vendo? uma amiga que aparecia no entardecer ela todo tinha dia tudo, pra ela tinha o melhor amigo. Ela tinha o melhor E digo amigo. mais. E não foi suficiente. E digo A mais. insatisfação aí. Não, e quem que não guardou Eva, além de tudo? Adão. O Adão. Tá, mas Então não tá vamos bom. entrar nesse ponto. Não vamos, senão, não vamos eles vão culpar, brigar senão com a gente vai desonrar. Não, mas eu acho importante a gente falar. A gente não possa deixar no ar, porque talvez é pior, né? Pode falar, amiga. Adão é importante. deveria ter cuidado da sua esposa, né? E Adão- guardar do jardim, E né? guardar o jardim. Ele deveria ter impedido também, né? Então eu vejo que muitas vezes só vai a culpa para ela, né? Mas ele estava junto, então. E quem recebeu a ordem não foi Eva, foi Adão. Uau, de guardar o jardim. Não, e de não comer o fruto. De não comer, sim. A Eva ainda não tinha sido retirada da costela dele, quando Deus Uau, deu a ordem meu para Deus. não comer, né? É. Então, ou ele não foi convincente o suficiente ao passar a ordem, ou deixou Eva desprotegida, porque a maior função do homem é a proteção. O cabeça, como a gente estava falando, a questão da submissão, ela traz o que para a mulher? Proteção. A responsabilidade do casamento é do homem. Por isso que quando eu disse assim, que há controvérsias, na verdade, tem muitos ensinos errados a respeito da liderança, tem muitas mulheres perdidas querendo vestir vestidos, saírem do que Deus colocou dentro delas de liderança e ir para um lugar e forçar os maridos a serem coisas que eles não foram chamados para ser como comportamento. Na verdade, o que Deus chamou para ser é o cabeça, o líder, na verdade, o responsável pelo casamento, a proteção espiritual. Esse homem, ele tem que estar submetido a Cristo para proteger a mulher. É como se a mulher fosse os pilares da casa e o homem ele fosse o telhado, a cobertura, né? Quando é invertida essa ordem, telhado por baixo, isso que acontece toda a disfuncionalidade dentro de uma família. Quando o que é para ser pilar quer ficar por cima, e por cima do telhado, é tudo invertido, Sim. né? Então, o homem, ele tem esse papel de proteção. O sacerdote, ele faz o quê? Né? Ele é o elo entre Deus e a família. O sacerdote, ele tem esse papel da santificação, né? Da proteção. Então, no caso, Adão não protegeu a Eva, porque até aí, talvez, ele não tinha assumido esse papel e entendido, porque quando Deus o confronta, ele culpa Eva. Logo, ele fugiu da sua responsabilidade. Logo, ele não estava posicionado como o cabeça dessa família. E aí nasce a amargura. E aí nasce a amargura, e aí nasce a desonra, e aí a gente vê tudo o que aconteceu e os frutos nessa família, o primeiro homicídio ali, né? Então, assim, se a gente for ir mais a fundo, a gente vai conseguir identificar muitas coisas, né? Mas nem é sobre trazer culpa para Adão ou trazer culpa para Eva, é simplesmente para a gente entender um contexto e aplicar para nós. Porque a Bíblia, ela só funciona quando ela é aplicada para a nossa vida, Sim. né? Não adianta a gente olhar para essas histórias como se elas fossem fábulas ou parábolas simplesmente. Né? São homens e mulheres que viveram e a gente já sabe que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, que a gente aprenda, né? Tenha olhos espirituais para entender de verdade, que a gente possa viver uma transformação na nossa família e mais, que é o que Deus tem falado muito no meu coração, de deixar um legado para as próximas gerações. O que eu não consegui viver até hoje, que os meus filhos possam viver, que ainda mais os meus netos e bisnetos possam viver dessa vida de honra verdadeiramente a Deus, Amém. Que os né? nossos filhos possam olhar, né? Quem era minha mãe? Eu vejo isso assim. Quando eu falo isso pro meu filho, ele fala: mãe, mas tu tá exagerando, tu nem era tudo isso. A verdade é que eu sei quem eu era. Talvez eu disfarçava melhor, Sim. entendeu? Então, os sintomas da desonra é isso: é essa mulher insatisfeita, é essa mulher que ela não tem essa alegria para dar e vender, ela não perdoa fácil. Ah, me machucou. Ela é rancorosa, ela é difícil. E para qual lugar a gente deve voltar? Para o arrependimento, que é aquilo que eu estava falando, né? Voltando para isso. A primícia do evangelho é arrepender e confessar os seus pecados. Então, talvez você foi essa mulher desonrosa lá atrás. Você desonrou seus pais lá atrás. Você desonrou seu marido lá atrás.
Mas essa lacuna, essa porta aberta de desonra na sua vida continua aberta, enquanto você não se arrepender verdadeiramente. Então, por isso que a gente fala muito, não é, Rachel, sobre arrependimento? Porque arrependimento é a chave. O Senhor, Ele quer o nosso coração arrependido, contrito diante dEle, para assim a gente mudar a nossa conduta. E o arrependimento precisa de quê? De humilhação, né? Eu preciso voltar para a cruz e me humilhar e pedir perdão ao Senhor. Então, talvez essas mulheres identificaram desonra, né? Ou desonraram seus pais. E aí, o que é ainda pior é o que você falou sobre o legado. Ao invés de a gente deixar um legado abençoado, a gente deixa um legado de desonra. A gente deixa um legado de filhos desonrosos. E é muito interessante como a gente percebe também a milícia de Satanás contra o arrependimento. A gente ouve muito hoje falar o quê? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu tenho que me amar. Egocentrismo. Exatamente. A idolatria do eu de novo, né? Então, mas é velado como o quê? Eu não me amo, eu preciso me amar mais. Eu sofri muitos traumas e eu não tenho autoestima bem desenvolvida, né? Então eu preciso de me amar, eu preciso de cuidar de mim, eu preciso de ter tempo comigo mesma. Seria né? uma auto-idolatria, Rede? É uma É auto-idolatria, isso exatamente. A idolatria do eu velada, de parece coisas boas. Porque tem pessoas que idolatram doenças, né? E aí fica a minha depressão, a minha ansiedade. Já o tirou meu... Jesus do trono do coração. Então, a pessoa parece que fica até idolatrando certas situações para justificar um certo tipo de comportamento que vai em desacordo ali, né? Mas que é alimentado por aquilo. E por isso que até uma preocupação excessiva pode ser uma idolatria do nosso coração. Uma preocupação excessiva com algo. Eu tô tão preocupada com essa situação. Jesus cura essa situação. Jesus faz essa situação. Jesus assim, 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 assim. Quando eu vejo, meu coração foi tomado. Ah, mas eu tô orando. Mas o teu coração ainda não tá mais com Jesus no trono faz tempo. E tá com aquela situação. E tá buscando resolver na força do próprio braço já. Exatamente. Ao invés de Quem descansar. pode me ajudar, o que eu posso fazer? Deixa eu pensar Exato. nas estratégias, Ó, ao invés de Ó, a submeter manipulação. tudo a O Deus. que eu vou fazer para que isso aconteça? Mesmo que seja uma bênção. Uhum. Vai dizer que não é uma bênção a gente orar para um marido se converter. Uma bênção, mas se isso tomar o meu coração e eu não descansar no Senhor e não ocupar esse lugar de descanso em Deus, mas de saber que se o meu marido ficar no trono do meu coração e a conversão do meu marido for tudo que eu tenho na minha vida, sair do propósito principal que é Jesus no trono do meu coração, é o Senhor. Idolatria. Total. E aí a gente, meu Deus, e as consequências da idolatria qual é? Qual é a diferença? Não sei se a gente pode falar isso no podcast, mas qual é a diferença vamos lá, dessa idolatria, dessa feitiçaria, porque muitas vezes nós mentalizamos, queremos, desejamos, pensamos tanto naquilo para aquilo acontecer. Quais são as consequências disso que nós fazemos para a consequência da idolatria e feitiçaria mesmo? Qual a diferença, né? Qual é a diferença? Não existe diferença. E muitas vezes nós colhemos frutos da idolatria na nossa vida sem sermos católicos, sem sermos, enfim, termos outra, entende? É muito sutil, mas o que eu percebo? Quanto mais contrito meu coração tá e mais desejoso de não ter a glória para mim e sim para Cristo, de realmente ser alguém que exala o amor de Cristo, de ser uma mulher de honra, mais clareza nós vamos tendo. Eu uma vez passei uma situação, não posso abrir aqui, mas eu compartilho com vocês, que aquilo estava me consumindo. E eu falando no WhatsApp com a Nath, ela foi muito sábia naquilo que ela falou, e assim, me abriu os olhos. Ela falou, qual é a diferença do que tu tá fazendo com esse problema pra tu tá idolatrando uma imagem? Qual é a diferença? Mas aquilo entrou no meu coração assim, ó. E quando entrou, já veio um arrependimento, uma vontade de chorar. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque foi o Senhor que saiu do trono do meu coração. Minha confiança não estava mais no Senhor. Minha confiança não estava mais que Deus faria na minha vida naquela situação. Meu Deus, que profundo isso. Então né? nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque a desonra, ela vem a partir disso. De um coração afastado da graça de Deus. E é isso que eu queria falar, Elaine. Sobre esse versículo que nós falamos de Hebreus,
Porque qual é o antídoto disso tudo? Qual é o antídoto disso tudo? Estar exposto à graça de Deus. Eu preciso ser uma mulher que busca a graça de Deus. Eu preciso ser uma mulher que acessa, melhor dizendo, a graça de Deus. Eu preciso ser essa mulher graciosa. Olha só o que fala em Hebreus 12, no 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, se eu estou afastada da graça de Deus, se eu não estou acessando esse favor imerecido, e esse é um ponto muito importante, eu não mereço que Deus que seja gracioso comigo, eu não mereço a cruz, eu não mereço nada disso, mas eu ainda assim tenho. Graça é isso que significa, favor imerecido. Se eu fico afastada dessa graça que me está disponível, eu estou sujeita a que essa raiz de amargura brote. E a desonra, ela vem desse coração afastado da graça de Deus. Desse coração que não está caminhando com Cristo, que ela não sabe quem ela é em Jesus. A identidade dela não está firmada, entende? A identidade dela está formada em qualquer outra coisa, mas não em Cristo, não na graça do Senhor. E aí a amargura brota. E é essa amargura que contamina a muitos ao seu redor. E aí eu sou essa mulher que exala amargura. Então, para sermos práticas com essas mulheres que ouviram sobre isso, que desejam ser essas mulheres de honra, que nós estamos lutando para ser. Amém. Nós estamos lutando, porque ai daquele que achar que está pronto, que está preparado, que já é maravilhosa. Nós somos maravilhosas em Cristo, mas nós ainda precisamos muito do Senhor. Amém. Eu preciso muito dele, eu preciso muito estar contrita na presença dele, porque para eu sair desse lugar é rapidinho. Em primeiro lugar é o arrependimento. Então, e se ela está ouvindo isso agora e o arrependimento ainda não veio para o teu coração, e você sabe que você foi desonrosa, você sabe que você teve atitudes de desonra com seus pais, com seu marido, com suas amigas, que tu tentou manipular as tuas amigas para que tu fizesse parte do clubinho. Eu não sei qual é exatamente a desonra que tu cometeu, mas esse é o momento que o Senhor escolheu para que você acesse esse perdão do Senhor e viva uma vida de honra. Começa pelo começo, que é o arrependimento. E se você não tem arrependimento, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor traga arrependimento ao teu coração. Para que o Senhor traga arrependimento do teu coração de ter sido essa mulher desonrosa. E quando a gente ora arrependida ao Senhor e confessa, não conta pecado. Isso eu aprendi com a pastora Tânia. A pastora sempre falava o seguinte: contar pecado é bem diferente de confessar pecado. Parece que vira uma disputa, né? Ah, eu fiz isso. Não, eu fiz mais. Eu fiz isso. Não é isso. Não é isso. Confessar pecado requer arrependimento. Antes de confessar, você precisa arrepender. E quando você arrepende verdadeiramente e confessa ao Senhor, você tem essa porta fechada. E fica mais fácil, Elaine, para ser uma mulher de honra. Entende? Sim. Porque você fechou aquela porta. O diabo não tem mais como entrar pela porta da desonra na tua vida. Se tu tiver um estilo de vida de limpeza. Porque eu tô sujeita a sair daqui e acontecer alguma coisa comigo se eu não vigiar. E eu ser desonrosa, eu preciso... Depois disso acontecer o quê? Depois disso acontecer, eu preciso o quê? Me arrepender e confessar. É um estilo de vida. Eu falo que ser uma mulher de honra é um estilo de vida. É limpar a casa toda semana. É limpar toda Não semana. E mais, nós somos a noiva de Cristo, né? E nós precisamos ser limpas. Porque eu sendo limpa, eu consigo pegar na mão da Elaine e ajudar a Elaine a ser limpa. Amém. Nós precisamos ajudar a noiva de Cristo a ser limpa. Não querendo ser o melhor umas que as outras. Mas já pensou uma geração de mulher honrosa nessa terra, gente? Que bênção seria? Que poderoso seria? Que bênção será. Será, em nome de Jesus. Poderoso será, eu em creio. nome de Jesus. Que quanto antes a noiva estiver limpa, Meu Deus. será mais rápida a volta de Jesus. Aleluia. Então, que isso aconteça o quanto antes. Aleluia. Exatamente. É isso. Eu acho que essa é uma das nossas premissas como mulher, sabe? Buscar essa
esse coração contrito, esse coração honroso diante do Senhor. Dentro disso tem inúmeras coisas que a gente poderia trazer, né, Elaine? Mas eu acho que seria começar do começo, né? E algo interessante é que ser uma mulher de honra não tem a ver com a roupa que você está vestindo, com o seu tom de pele ou o peso que você tem, né? Ser uma mulher de honra é do coração, né? De dentro para fora, é como você se posiciona em Deus. Tem a ver com a sua postura como filha de Deus e de verdadeiramente agir como tal, né? Quando eu entendo quem sou no Senhor e ajo como tal, eu vou me tornar uma mulher de honra, custe o que custar. Se eu me submeter a Deus e querer a transformação de verdade, ela vai chegar até mim. Então não olhe para você mais na condição que você está hoje, né? Porque Deus não olha para você e te vê como você está hoje, ele vê quem você vai se tornar, quem você pode se tornar, se de verdade se submeter a todos os ensinamentos que ele te der, né? É E sobre isso. já estamos caminhando para o final, passou rápido aí, ó, viu só? O nervoso já foi embora. Você poderia orar por essas mulheres? Vamos orar sim. Nesse com sentido de certeza. quem reconheceu, né, que precisa se liberar isso, esse perdão e ser essa mulher honrosa. Por favor, fique à vontade, Amém. deixa Deus te usar. Amém, amém. Então, o que eu sinto de falar também é que um dos pontos da mulher de honra é que ela ouve um segredo, uma confissão, e ela não distribui isso para os outros. Então, um ponto importante da confissão é fazer isso. A palavra fala, né? Confessai uns aos outros. Então, eu oro ao Senhor para que você encontre uma amiga do Senhor, uma amiga de Deus, uma amiga que vai ouvir, concordar com a sua oração, desligar você, né, do império das trevas, ligar o reino de luz, desligar a tua vida desse pecado, mas que seja uma mulher de honra. E eu acho que esse é um ponto importante para você começar a clamar ao Senhor para que ele te entregue uma amiga de honra e que você seja também essa mulher de honra. Essa mulher que ouve uma confissão e não distribui para outras mulheres, porque isso é um sinônimo claro de uma mulher desonrosa. Então, eu acho que nós podemos orar. Amém. Então, eu quero... Se você identificou que você foi uma mulher desonrosa em muitas ocasiões, que você desonrou seus pais, você pode repetir comigo essa oração, tá? E nós começamos dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que por inúmeras vezes eu fui uma mulher desonrosa, que por inúmeras vezes eu desonrei os meus pais, a minha mãe, o meu pai, mesmo que com motivos visíveis, eu não poderia ter desonrado os meus pais. Senhor, eu te peço perdão por isso. Eu também te peço perdão por toda a desonra que eu causei àqueles que me cercam. E aí, se você lembrar o nome das pessoas que você foi desonrosa, seus filhos, seus pais, seus maridos, traga a sua memória e peça perdão ao Senhor disso agora. Pai, eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. Eu acesso a tua graça nessa hora, que tem perdão para dar e vender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Que todo demônio que entrou na nossa vida, na minha vida, através da desonra que eu cometi, que saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou orar em concordância agora com a sua oração e orar por você também. Pai, eu concordo com a oração dessas mulheres. Eu ligo na terra e peço que o Senhor ligue no céu, Pai. Em nome de Jesus, eu desligo a vida dessas mulheres do império das trevas, de toda a desonra que cercava a vida delas, de toda a amargura que trouxe, que veio agora na memória dessas mulheres.
Nós desligamos elas dessa desonra e ligamos ela ao teu reino de luz, Pai. Em nome de Jesus, aonde há graça, aonde há favor, aonde há abundância de vida plena no Senhor está disponível para nós. Pai, que a amargura do coração não nos afaste do Senhor, mas que, pelo contrário, ela nos aproxime do Senhor, onde nós podemos levar essa amargura para a tua cruz nesse dia. Amém. E sermos curadas pelo Senhor. Amém. Senhor, eu declaro a cura sobre elas, eu declaro a clareza sobre elas, eu declaro, Senhor, que elas terão clareza de quem elas são no Senhor. Eu declaro, Senhor, que elas saberão quem elas são em Ti, Pai. Traga a memória delas, Senhor, toda a amargura do coração, alguma situação que tornou o coração delas amargurado, aonde elas foram desonradas e aonde elas desonraram também, Senhor. Traga, Pai, o arrependimento do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Traga, Senhor, a consciência delas isso. Amém. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção. Olha só, foram 3 episódios, né, falando ali sobre traumas, amargura, a questão, né, de ser uma mulher honrosa ou não, onde mulheres trouxeram aqui algumas consequências do que isso foi causado, mas acima de tudo, existe um Deus que pode curar tudo isso. Dê uma chance para Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, se você está afastado do caminho do Senhor, dê uma chance para que tudo isso seja curado através da graça do Senhor na sua vida. Não estamos aqui negando evidências sobre a ciência, sobre o conhecimento de que Deus permitiu que existisse, mas existe um Deus, sim, que ainda opera milagres e maravilhas. E eu creio nisso, em tudo que o Senhor pode transformar na sua vida, através do momento que você reconhecer que Ele pode te ajudar. Então, acesse os conteúdos desse canal, compartilhe com as pessoas que você sabe até que precisam de ajuda. Se você conhece algum amigo que está passando pela amargura, pela desonra, encaminha, mas encaminha com o coração quebrantado, não dando indireta, hein, por favor. Não faça isso. Então, eu vou pedir que você acesse as nossas playlists, encaminhe para o maior número de pessoas, porque nós estamos aqui falando que existe um Deus que nos ama, que nos cura, que nos liberta e que nos ajuda a ter uma vida plena, não só de dinheiro, mas com o coração realmente cheio da graça do Senhor. Eu quero agradecer a participação de vocês, a participação especial hoje da Rachel aqui. Thaís, obrigado por ter aceitado o convite, mesmo nervosa, estava nervosa. Muito obrigado. Você quer deixar um abraço para alguém? Para vocês. Obrigada. Você, Emerson e Elaine, vocês são um casal muito precioso. Amém. Vocês são homem e mulher de Deus, isso é visível na vida de vocês e é uma honra ter conhecido vocês nessa jornada. Que nós possamos caminhar mais perto, é o que eu desejo. Amém, amém. Se tornar essa pessoa também é um milagre. Estamos juntas, somos um milagre. Quem assistiu o meu testemunho e fala, é impossível imaginar você bebendo mais que homem. Sim, eu bebia. Então, assim, Deus realmente restaura, né? Quando Ele procura. Isso só Jesus, né? Só Jesus que Por isso faz. que vem pra Jesus. Não tem outro caminho, gente. Amém. Só Jesus. Até tem outros caminhos, né? Mas Rachel, quer deixar um abraço? Eu quero agradecer também a vocês. Eu quero deixar um abraço para minha amiga Thaís, de novo, muito especial. Obrigada por tudo que você entregou aqui hoje, para vocês também. Obrigada. É um prazer estar junto com vocês e com amigas de Deus de verdade, Sim. né? Que é tão bom a gente ter encontrado amigas de Deus, que essas pessoas também possam encontrar, né, um lugar seguro onde podem ter trocas sem medo de julgamento. Sim. E que de verdade levem para o avanço, né, para a cruz, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. A Amém. primeira vez que você veio aqui, você disse assim, eu orei para ter amigas, né, que Verdade. fossem amigas de Deus. Então, hoje nós fazemos parte desse ministério, Amém. né? E em tempo, eu quero agradecer a vida da Rachel também.
porque ela é uma grande apoiadora. Eu tenho amigas muito abençoadas, sabe, Elaine? Amém. Que me encorajam. Isso é um privilégio de Deus, porque por muito tempo eu clamei por essas amigas e hoje eu tenho essas amigas. Então, muito obrigada também, minha amiga. Amém. Tamo Que sejamos aquelas amigas que arrumam a coroa uma da outra e isso, não não que arranca, acusa. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Encaminhe esse episódio para o maior número de pessoas e nós te esperamos na próxima semana.